O Sindicato de Engenheiros, como o nome diz, o nome já tá dizendo que ele é de engenheiros. E a engenharia gosta de ser ouvida e discutir qualquer assunto que relaciona a engenharia. Mobilidade é um assunto que diz muito respeito à engenharia. Inclusive, haja visto os cursos de engenharia, as especializações, as pós-graduações, os mestrados. Não, claro que não é engenharia que é multifuncional, não, a mobilidade não é só. Mas tem a ver com a engenharia, por isso que é importante o debate de mobilidade, de qualquer assunto de mobilidade. Nós fizemos aqui um debate sobre trânsito, muito bom, com o Eduardo, fez um debate aqui muito bom, a gente até divulgou no Instagram. Então, agradecer a presença dos dois e vamos, o grande debate da tarifa zero, acho que o Brasil inteiro defende a tarifa zero. O problema é como viabilizar a tarifa zero. Já teve debates aqui em Belo Horizonte, vários. Então, a questão é como viabilizar. Então, o debate hoje, falando em engenharia, a gente precisava de ver como viabilizar a tarifa zero. E o debate é esse mesmo, tem que debater mesmo. Obrigado, Murilo. Boa noite a todo mundo. Agradecer o convite, o Cacheta pela lembrança. E o Daniel falou aí, né, que eu não vou encontrar um lugar mais pragmático do que aqui, o Sindicato dos Engenheiros. Então, ótimo que a gente vai ter tempo para debater, vai ser bom. Meu nome é André, eu sou economista de formação, estou na pauta da tarifa zero há pelo menos uns 15 anos, aí construo o movimento Tarifa Zero BH desde 2013, e esse PL é justamente fruto do acúmulo do movimento, não só a nível local, mas a nível nacional, com organizações, pesquisadores, ativistas, né, uma coalizão a nível nacional que chama Coalizão Triplo Zero, que é zero, né, tarifa zero, zero mortes no trânsito e zero emissões de carbono. E aí eu vou mostrar como que a gente chegou na nossa proposta e, obviamente, abrir os flancos aí para a gente fazer o debate. Então, assim, começar pela... A gente, né, na conversa antes de começar aqui, a gente já estava falando como que o trânsito de BH, todo mundo sabe que é ruim, né, algumas manchetes, né, Belo Horizonte é a capital brasileira com mais carros por habitante. Isso tem um pouco do que os carros da Localiza são emplacados aqui, mas mesmo se você tirar a frota da Localiza, a gente já passou de um carro por habitante na cidade. Isso é um volume extremamente alto. O Brasil tem 3 cidades entre as 10 piores do mundo de transporte público, Trans BH é o segundo pior do Brasil, um dos 50 piores do mundo. E, bom, vocês acompanham a questão, mas a gente, de 2014 para cá, 2011 para cá, mesmo com o MOV, né, que é a pequena subida que quase ou pelo menos tentou segurar, foi o sistema BRT, mas a gente perdeu 42% da demanda entre 2011 e 2023. Né? Obviamente, nós tivemos uma queda vertiginosa da demanda, por causa da pandemia, mas é aí que entra que essa inelasticidade, né, da demanda do transporte coletivo, que ela abaixa e não volta mais, né? Então, e mesmo assim a gente está num cenário em que a gente tem a tarifa 5,75, que é uma das 3 mais caras do Brasil, e a prefeitura, né, para o orçamento de 2023, gastou 700 milhões de reais com subsídio ao transporte, ou seja, ela é a terceira maior rubrica da prefeitura para só de gastos com saúde e educação, e mesmo assim a gente tem um sistema a gente sabe disso, né, Marcos, que todo mundo vai xingar os ônibus, né, que a BH Trans é a GNI de Belo Horizonte, etc., mas mesmo assim, é 700 milhões de reais. Hoje a gente pode dizer que a prefeitura conseguiu fazer o sistema parar de piorar, mas ao custo de 700 milhões de reais e é uma tarifa de 5,75. O Vale Transporte, e aí a gente... Eu não vou saber de cor, assim, mas eu acho que Curitiba é R$6, e tem outro lugar que é R$6 também. Então a gente está assim,
Tem capitais que é R$6 e depois é a gente, sacou? Então, falar de Vale Transporte, né? O Vale Transporte, hoje, vai ter um gráfico lá na frente sobre isso, mas assim, hoje o sistema é financiado por 3 fontes de receita diferentes. Uma é o subsídio de 700 milhões, que é 40%. Outra é a tarifa avulsa que as pessoas pagam. Então, se eu pegar um ônibus ali e pagar no meu bolso, entra nessa conta de tarifa avulsa. É 25% só do sistema, dá 400 e poucos milhões. E 33% do sistema é Vale Transporte, que é pago antecipadamente, né, pelos empregadores, e é descontado 6%, até 6% do salário do empregado, né? Então aqui, ó, isso aqui é uma folha de pagamento de um restaurante na Zona Leste de Belo Horizonte, e eles gastam, em média, por funcionário, R$485 por mês de Vale Transporte, sendo 367 pago pela empresa e 118 pelo funcionário, com forma de desconto. E desses, acho que 15 funcionários, só 2 são do sistema metropolitano, que isso é um debate que a gente, eu imagino que vocês vão colocar aqui também. E, além disso, né, acho que o Marcos também deve trazer isso. São 20.511 acidentes com motocicleta por ano em Belo Horizonte e crescendo. A cada 25 minutos a gente tem um acidente por moto. Todo mundo aqui, eu tenho certeza que já viu, ou aconteceu, ou pelo menos passou por uma moto caída no chão, ou viu uma moto cair ao vivo. Um modo de transporte que está crescendo muito, inclusive o mototáxi, né, o Uber Moto, e cresceu 56% nos últimos 5 anos. E também notícias do primeiro semestre, que vocês devem ter acompanhado, tanto o João 23 quanto o Risoleta Neves, totalmente lotados com pessoas com traumatismo, decorrentes de acidentes de trânsito. E é importante dizer, né, estatística da Organização Mundial de Saúde, para cada morte no trânsito constatada, a gente tem 76 hospitalizações, atendimentos hospitalares ou hospitalizações, desde lesões graves, que vão ser, né, aposentadoria por invalidez, comprometer o INSS, etc., até lesões mais leves, mas que demandam algum tipo de atendimento médico. Tarifa zero no Brasil, hoje são 138 cidades. Né? Quando a gente começou lá em 2013, era tudo mato, né? Só tinha 12 cidades no Brasil com tarifa zero. Hoje são 138. E 63, a maior delas tem 400 mil habitantes. Isso também a gente vai debater o porte da cidade, o porte do sistema de transporte. Mas 63% delas têm PIB per capita abaixo da média nacional. Ou seja, em geral, e todas elas, e aí também vou debater o financiamento, todas elas pagam do orçamento sem gerar nenhuma fonte de receita extra a tarifa zero. Aí tem cidades como Maricá, né, que tem royalty de petróleo, uma cidade rica, que quase não sabe o que fazer com o dinheiro dela, Mariana, que tem Cefem, mas tem Caeté aqui do lado, Ibirité, que é mais pobre que Caeté, inclusive em termos per capita, Caucaia, que é a maior cidade com tarifa zero do Brasil, né, na região metropolitana de Fortaleza, é uma cidade também com PIB per capita muito baixo. Então, a tarifa zero tem crescido em número de municípios no Brasil, e aqui o ponto de inflexão, né, todo mundo, a gente que acompanha, para nós é muito claro, né, quando a gente, desde que a tarifa zero surgiu como proposta, ela surge por causa do que a gente chama de círculo vicioso da tarifa, né, porque a tarifa, né, ela surge com o transporte coletivo por ônibus, ela é inerente à iniciativa privada desse transporte na década de 50, até antes, né, os primeiros anos são na década de 20, e ela basicamente ela é o rateio do custo pelo número de passageiros pagantes, né. Até 82, antes da Metrobel surgir, cada linha de ônibus de Belo Horizonte tinha uma tarifa própria e todas tinham ponto final no centro da cidade, inclusive, né. E isso era muito ruim do ponto de vista social, inclusive porque as pessoas mais pobres, que moravam mais longe, pagavam uma tarifa mais cara por causa dessa lógica. Em 82, o João Luiz Silva Dias, acredito que é do sindicato aqui, à frente da Metrobel, né, faz o sistema Probus, unifica as tarifas e institui a primeira forma de subsídio que a gente tem, que é o subsídio tarifário, que é o subsídio da Câmara de Compensação Tarifária, ou seja,
você põe a tarifa igual para várias linhas de ônibus que tem custo individual diferente, então você olha para o conjunto das linhas de ônibus como se deve olhar, como um sistema, não como um apanhado de linhas, e as linhas superavitárias, né, as linhas que têm lucro com essa tarifa, compensam as linhas deficitárias, as que têm prejuízo com essa tarifa. Né? Isso foi uma primeira forma, só que isso só funcionava quando você tinha demanda crescente de passageiros, que é uma realidade no Brasil até o fim da década de 80 e começo da década de 90. Com a mudança de perfil no processo de urbanização, no processo de crescimento demográfico e na capacidade de consumo da população, com o plano real, né, com o fim da inflação e depois com o programa de redistribuição de renda, o processo de motorização vem competir com o ônibus muito fortemente e o sistema de ônibus perde passageiro, começa a perder passageiro de uma maneira natural por causa da tarifa. E aí a tarifa, como instrumento de rateio e de equilíbrio econômico-financeiro do sistema, começa a fazer água, porque toda vez que sai passageiro, então o denominador diminui, você tem que aumentar a tarifa. E aí vai mais ônibus, mais carro e moto para a rua, diminuindo o tempo de aumentando o tempo de deslocamento do ônibus, então aumentando os custos do ônibus, então o numerador, que é o custo, aumenta. Então você tem que aumentar a tarifa para manter o equilíbrio econômico-financeiro, expulsando mais pessoas do sistema por causa do preço da tarifa. Então pessoas deixam de pegar ônibus porque não tem dinheiro, e as pessoas que estão lá na borda para pegar a Uber Moto, para comprar uma moto, para comprar carro, compram carro e moto, saem do sistema também, então aumenta o custo de novo, diminui o número de passageiros pagantes, aumenta a tarifa de novo, e assim um círculo vicioso. A gente denunciava isso desde 2010, desde 2013, isso vinha num processo lento, só que a pandemia acelera isso de uma maneira brutal, né, por causa do isolamento, etc., e aí vários municípios começam a aderir à lógica de subsídio tarifário, e muitos desses municípios, ao ver que eles tinham que pagar parte do sistema, falam assim, olha, eu vou completar, eu estou pagando 60%, 70% do custo, vou completar os outros 30% e tornar o sistema gratuito. Então, por isso que aumenta tanto o número de municípios como a população atendida. Né? A gente começa a ter um aumento do tamanho médio dos municípios que adotam essa medida. É importante dizer também que é uma medida que é ampla no espectro político, né? São prefeitos de todos os de 24 partidos políticos. André, como falou, ele é o nosso grande especialista no Brasil inteiro, não é coisa de Belo Horizonte, né? Aliás, quem não leu o livro dele, o Transporte, a Cidade, a Luta, que é uma preciosidade da dissertação de mestrado dele. Depois disso, ele já fez doutorado, tá, gente? Mas então, e eu vou falar aqui hoje como engenheiro que eu sou. Ontem eu fui num debate na OAB, ontem foi o fechamento do Setembro Verde. O Setembro Verde, porque o mês de setembro é o mês das pessoas com deficiência, eu tenho um histórico aí de trabalhar com inclusão de pessoas com deficiência, eu abri falando isso. Estou aqui falando por mim, não estou falando pela Pegar Trânsito. Todo lugar que a gente vai tem que fazer isso para o povo me lembra, mas enfim. E eu, como engenheiro, fico muito à vontade, Murilo, de estar falando aqui hoje, com muito prazer de estar falando, porque eu tenho uma trajetória de trabalho, eu tenho 43 anos de formado, sempre trabalhei com mobilidade urbana, já comecei a trabalhar antes de formar na Metropel, da Metropel passei para a Transmetro, da Transmetro passei pela Pegar Trânsito. Nesse meio do caminho, fui secretário de transporte lá em João Monlevade, uma das primeiras das prefeituras do PT do Brasil, e que foi das primeiras cidades, a primeira de Minas, com certeza, que fez intervenção no transporte coletivo, porque a qualidade era lastimável. E aí eu fiz um trajeto acadêmico, além de trabalhar, eu passei pela arquitetura, pela geografia, pela administração pública, doutorado em ciências sociais, e agora volto para a engenharia. Eu estou fazendo um pós-doutorado na Universidade de Lisboa em engenharia. Então, o meu objetivo é fazer propostas de engenheiro para intervenção na cidade. Não é mais diagnóstico, não é ciência política, é proposta de intervenção de engenharia. E aí eu começo aqui, fui anotando enquanto o André falava. O André falou do 000, né? 0 emissões, 0 tarifa e 0 mortes. Nós precisamos que seja 4 zeros. O quarto zero tem que ser 0 descumprimento da legislação. Porque nós, os engenheiros de Belo Horizonte, todo o Brasil inteiro, podemos dizer assim,
estão descumprindo a legislação todos os dias quando estão fazendo projetos de engenharia de intervenção na cidade, porque estão descumprindo o quê? Os requisitos de acessibilidade. Isso é crime, Murilo, isso é violação de direitos. Porque, se vocês não sabem, a legislação do Brasil, que é das mais modernas do Brasil, de 2015, ela está totalmente sustentada na Convenção da ONU para os Direitos das Pessoas com Deficiência, que é de 2006, e descumprir a LBI, que é Lei Brasileira de Inclusão, significa uma violação de direitos, é crime. E aí, diariamente, os nossos engenheiros estão descumprindo requisitos de acessibilidade que são de cumprimento obrigatório. E eu tenho a hipótese de que 50% desses descumprimentos é por desconhecimento e 50% é porque as chefias fazem corpo mole de que não tem jeito de cumprir isso, não. Isso aí é bobagem, toca esse tem para frente. Mas quem está colocando o seu CREA lá, assinando os projetos, são os engenheiros. Uma hora a gente vai ter que discutir sobre isso e ter, inclusive, fiscalização sobre isso. A outra coisa que eu notei aqui, quando o André falava, ele falou que o trânsito sempre foi ruim. Na minha tese de doutorado, eu peguei a série histórica de pesquisas que a DHTrans fez, que lamentavelmente não faz mais. A gente fazia pesquisa de opinião todos os anos, durante 20 anos, isso nunca parou. Teve anos que a gente fazia até 2 pesquisas, e isso te dá informação de qual é a percepção da população sobre o serviço que a gente está fazendo. Como é que a gente pode dizer hoje, o trânsito está piorando? Está piorando baseado em quê? O indicador principal que a gente tinha das pesquisas de opinião era a percepção que as pessoas tinham dos serviços que eram administrados pela DHTrans, tanto de transporte como de trânsito. Pois, pasmem vocês, eu estudei, trabalhei nessa série de pesquisas longuíssima, com 500 variáveis. Dessas 500 variáveis, eu cerquei 50 variáveis que tinham mais consistência para eu poder trabalhar. Busquei a correlação entre elas, não achei correlação nenhuma entre nenhuma das 50 variáveis, mas dessas 50, a única que me permitiu tirar alguma conclusão de tendência foi a avaliação que as pessoas fazem do trânsito de Belo Horizonte. E vocês sabem qual é a reação ao longo do tempo das pessoas? Que o trânsito é sempre ruim. Ele nunca melhorou, nem nunca piorou. Diferente do transporte coletivo, que ano a ano a percepção da população era que ele ia piorando. Mas o trânsito não. O trânsito mantém-se quase que imutável, sempre ruim. Tarifa zero. Nós temos em Belo Horizonte o privilégio, nós temos já tentado implantar algumas iniciativas, não de tarifa zero, mas de zerar a tarifa em determinados dias, em determinadas linhas, há muito tempo. Não sei se vocês vão se lembrar disso, na época do Patrulha Ananias, nós, da DHTrans, nós implantávamos tarifa zero nos finais de semana, que era nos feriados, perdão. E aí, nos dias de feriado e nos domingos em Belo Horizonte, que sempre teve 700 mil passageiros, nos feriados em que a tarifa era zero, passava imediatamente para 1.500.000 pessoas, que é tudo que o André está dizendo aqui, que as pessoas não estão utilizando porque não têm dinheiro para poder usar. E antes da gente fazer essas experiências de tarifa zero, a gente teve uma experiência muito bacana também, muito curiosa, que foi na Fazendinha, que fica lá atrás do Hospital da Baleia. Nós tínhamos lá um serviço, uma região carente, que o transporte não chegava, os ônibus não conseguiam chegar lá, aí a gente teve a ideia brilhante e falou, nós vamos fazer um serviço aqui de graça para que as pessoas possam, pelo menos, sair de lá de dentro da vida e chegar aqui no ponto final. Foi da linda Fazendinha. Nós implantamos isso durante um período, foi uma coisa devastadora, um fiasco. Claro que o serviço era muito bem atendido, mas houve uma apropriação de uma coisa que era gratuita, como se fosse uma coisa meio bagunçada, que a própria população nos pediu, por favor, para cancelar o tarifa zero e criar algum mecanismo que pudesse fazer um controle daquilo que virou uma vadiagem dentro daquela linha. O que não quer dizer que o sistema de tarifa zero seja ruim. O que eu estou dizendo com isso é que a gente tem já uma experiência muito antiga de muitas coisas que a gente foi fazer. E aí, dentro dessa lógica de ineditismo nosso, também não sei se vocês sabem disso, mas nós, em Belo Horizonte, já tivemos a maior frota de ônibus de piso baixo do Brasil. Vocês sabiam disso, gente? Quando o João Luiz, que o André citou aqui, foi presidente da DHTrans, por uma decisão monocrática nossa, decidimos que as empresas deveriam implantar ônibus de piso baixo. O que é piso baixo? Um ônibus que não tem escada para você subir. Se não tem escada, você abaixa o piso do ônibus, mas ele não fica mais baixo do que os outros, não, porque o fundo do ônibus é o mesmo. Você está
que você está rebaixando é a parte interna do ônibus continua do mesmo tamanho. E aí nós tivemos a maior frota de ônibus de piso baixo do Brasil, foi um acordo que a gente fez na época, inclusive, com o Ministério Público, para atender a legislação de acessibilidade, e hoje nós temos quantos ônibus de piso baixo no Brasil? 0. Nós não só não melhoramos, como pioramos e zeramos a quantidade de ônibus de piso baixo do Brasil. Há pouco tempo, há cerca de uns 3 anos, nós conseguimos, com o movimento do Conselho de Direitos da Pessoa com Deficiência, forçar a prefeitura a contratar uma empresa com ônibus de piso baixo para operar no Parque Cadeiras. Nós conseguimos, na hora que venceu o contrato, imediatamente já contratou outra empresa com ônibus sem piso baixo. Quer dizer, um único ônibus que a gente ainda conseguiu ter, e aí esse exemplo do serviço lá do Parque das Brincadeiras é bom, porque as pessoas falam, Belo Horizonte não tem jeito, cidade montanhosa, ônibus de piso baixo não roda, rodou lá no Parque das Mangabeiras, por que não vai rodar no resto? E eu tenho um mapa que foi feito na época de toda a rede de ônibus de piso baixo de Belo Horizonte, é a cidade quase toda. Os únicos lugares onde não teve ônibus de piso baixo em Belo Horizonte foi justamente nas vilas e favelas, porque naquele momento não se fabricava ônibus de piso baixo, micro-ônibus. Hoje já fabrica, então hoje nem essa desculpa tem mais. Sexto, redução do trânsito. O André falou muito sobre o que diminui o trânsito, que pode diminuir, coloca as pessoas... Uma coisa que reduziu o trânsito, não sei se vocês conhecem a história de Seul. Seul é uma cidade muito interessante, capital da Coreia do Sul, em que, à medida que o trânsito foi piorando, eles foram construindo mais viadutos. Então, pegou uma avenida que tinha um rio muito que atravessava a cidade, fez igual aqui. Fechou a rua, fez uma arrudas e fez mais uma pista. O trânsito piorou, faz um andar de viaduto. Onde piorou, faz segundo andar de viaduto. Até que chegou num ponto que eles decidiram demolir tudo e abrir o rio. E o trânsito, porque o trânsito vai buscar outros lugares. Então, essa coisa de que o trânsito ele pode ser reduzido por muitas motivações. E uma delas é o uso do transporte coletivo, com certeza. O Álvaro Damião, você comentou que ele falou eu acho que isso não é burrice dele, eu acho que isso é ficar capturado pelo senso comum, e a população fica capturada pelo senso comum. Qualquer pessoa que você perguntar na rua, o que você acha da tarifa zero? Pensar, mas o ônibus vai ficar lotado, vai piorar. Isso é o senso comum. E para que a gente possa convencer as pessoas, não vai ser essa conversa nossa aqui nesse nosso debate. A gente vai ter que ter estratégia de convencer a população que isso é muito bom para nós. Eu lembrei aqui de uma coisa, Murilo, quando a gente foi implantar a pista exclusiva de ônibus lá na Antônio Castro, lá naquele trecho, lá perto depois do anel, que aquela pista já estava pronta há muito tempo, mas era sempre uma pista misturada de carro com ônibus. Quando a gente decidiu que a gente ia fazer a pista exclusiva de ônibus no meio e os carros do lado, eu tive reunião com o Pimentel e o Ricardo Mendanha. O Pimentel falou assim, mas vocês me garantem que não vai piorar para os carros? A gente falava, claro que não vai piorar, mas vocês me garantem, porque o senso comum é muito pesado. Você vai pegar aquela pista toda, vai dar para os ônibus, é claro que vai piorar. Mas não, claro que não piorou. Aí o André falou que tem dentro da sua previsão, André, que vai ter um aumento de 20% dos custos. Não é isso? Porque você está melhorando o serviço. Agora, eu imagino que você fez essa conta baseada nisso. Você está melhorando a quantidade de viagens, quantidade de ônibus. Vários vereadores já comentaram que estão constrangidos pela sua base de votar contrário a esse projeto, e a prefeitura está tentando ali fazer uma movimentação 28, 2/3, porque é matéria tributária que propõe a instituição da taxa. Então, a gente precisa realmente crescer a adesão. Não sei, não vamos... na hora que começar a votação vai ter gente... em votação. Alguns são os mesmos. Mas, enfim, a gente tem certeza sobre o número de votos que a gente tem. Agora, outro argumento que a gente levantou para o prefeito e para os secretários foi, diante dessa pizza que foi apresentada, essa pizza mostra, inclusive, que nós, cidadãos, ao entrarmos no ônibus, a gente está pagando 2 vezes a passagem. Porque a gente paga a passagem quando a gente roda a roleta e a gente já paga com os nossos impostos, a gente dá uma contribuição para que o transporte público funcione. Então, as pessoas que perguntam, mas a prefeitura vai começar a financiar o transporte.
Não, ela já financia, né, uma parcela muito grande, vem do poder público, um transporte que é mal avaliado, é o terceiro maior gasto da prefeitura, e a pergunta que a gente faz para o prefeito, já fizemos para alguns secretários, é: todo 1º de janeiro aumenta a passagem. Depois de toda essa mobilização que a cidade tem feito, que a Câmara de Vereadores tem feito, a prefeitura vai querer derrotar o projeto e ainda autorizar um aumento de passagem em janeiro? Qual que é o plano? Se não for esse caminho, a gente compreende e gostaríamos de sentar para entender outros caminhos possíveis. Mas algum plano a gente espera que a prefeitura tenha, sobretudo quando há uma proposta como essa sendo apresentada, discutida e com grande adesão popular. Tem um problema para o orçamento da prefeitura, que está cada vez mais consumido pelo aspecto do transporte, mas não é só transporte. E aí, quando a gente olha para as implicações, o que a gente chama de externalidade negativa na economia, né? Os custos de saúde de uma cidade que privilegia o automóvel individual e, sobretudo, a moto, são cada vez maiores. E não só dos acidentes, não só das pessoas que, inclusive, falecem todos os dias no hospital por conta de acidente de trânsito, mas também de uma geração inteira que pode estar se perdendo, uma geração inteira de trabalhadores que são acidentados e não podem voltar para o mercado de trabalho. Então, a gente não se esforça para entender qual que é o custo social desse modelo de transporte que não aponta para o transporte público. Essa é uma questão que a gente também conseguiu colocar na cidade nesses últimos tempos. E queria finalizar apontando assim: não achamos que a tarifa zero é uma solução para todos os problemas. Ao contrário, muito do que o Marcos colocou mostra que a gente precisa melhorar a qualidade, e esse é um argumento também, não é mostrar para as pessoas que é só transformar o transporte gratuito, porque muita gente acha que vai piorar. Ao contrário, esse é um projeto, o senso comum diz que piora. A ideia do projeto é poder aumentar a arrecadação para a gente ter um desempenho melhor da nossa frota, para a gente poder ter mais pista exclusiva, porque isso aumenta a velocidade média dos ônibus, e muita gente deixa de pegar ônibus porque demora mais, ou porque mulheres que ficam no ponto de ônibus sozinha, e é um espaço muito inseguro para as mulheres. Então, melhoria do transporte público, tarifa zero faz parte, ou redução expressiva da tarifa, né, de 5,75 para R$1, algo que vai mexer de fato no bolso das pessoas. Mas a gente precisa cuidar dos abrigos de ônibus, a gente precisa melhorar os veículos, cuidar do cumprimento de quadro de horários, e não só do cumprimento de quadro de horários, mas aqueles painéis eletrônicos, que eu não sei porquê, mas estão sumindo, pelo menos dos pontos de ônibus que eu pego muito ônibus, aplicativo informando quanto tempo que demora seu ônibus para chegar, porque às vezes você está ali na dúvida, o que você faz? Você pega um táxi, você pega um Uber, você pega um Ubermoto, você vai andando. Se você tem uma informação de qualidade, você consegue se organizar. Então, tem uma série de questões que são correlatas a essa discussão do financiamento, mas se a gente está com o orçamento cada vez mais comprometido, cada vez mais restrito, fica difícil imaginar que nós vamos fazer algum movimento para melhorar o desempenho do transporte coletivo na cidade. Essa é a nossa preocupação e é por isso que esse é um projeto que incide nesse momento sobre as formas de financiamento. Enfim, agradeço aqui a oportunidade de ver, né, queria saber também de vocês como que está chegando, se isso não está chegando, os colegas engenheiros, e dizer assim, gente, na sexta-feira é um dia crucial, quem puder ir para a Câmara, a votação acontece a partir de 2h30, então ir para a Câmara 1h30, 2h, 2h30 da tarde, tá lá com a gente. Quem tiver tem pessoas aqui que eu tenho certeza que têm acesso a vereadores, que podem fazer um contato com vereadores, alguns que não aderiram. Então, assim, o Cacheta pode, inclusive, ir dentro do plenário na sexta-feira. Os vereadores podem estar lá. Então, assim, tudo que vocês imaginarem que pode ser possível fazer aumentar essa pressão, divulgar para os amigos, a gente está bem confiante de que o projeto vai continuar a sua vida útil nesses próximos meses, e aí sim, vamos intensificar, vamos aprofundar, vamos amadurecer várias discussões e contamos muito com o Sende para contribuir nesse processo. É isso, gente. Obrigada.